Só Retro Games, dando continuidade aí nas retrospectivas dos consoles retrô, né? A última vez eu fiz o SG-1000 e o Master System, né? Dessa vez vou estar trazendo o Nintendinho, né? Chamado abreviamente de NES, né? Console de 8 bits da Nintendo, né? Não é o primeiro console da Nintendo, né? Não é o primeiro console. O primeiro console foi o Color TV Game. Eu vou estar falando sobre ele já já. O Nintendinho, galera, ou NES, como vocês quiserem chamar ele, né? Ou Famicom, chamado no Japão, né? No caso. Ele é um console da terceira geração, galera. Ele, oficialmente, né? Ele tem 706 jogos, né? No caso, oficialmente, né? No caso, ele foi lançado em 15 de julho de 1983, galera. O mesmo dia do SG-1000. E o SG-1000 tomou muita porrada pro Nintendinho, né? O Master System também, mas só que teve um pouco mais de competitividade, né? Contra o Nintendinho, né? Bem mais do que o SG-1000, né? No caso, obviamente, né? No caso, ele é um console da terceira geração, né? Da terceira geração. E sucessor dele foi... Isso é óbvio, né? Sucessor do Nintendinho é o Super Nintendo. E o jogo mais vendido dele é o Super Smash Bros, né? Super Smash Bros, né? Só pra uma curiosidade, galera. Ele foi lançado em 1983, né? Mas no Brasil só foi ser lançado 2 anos e alguns meses depois. Ou seja, em 1985. O Brasil sempre chega mais tarde, sempre é um dos últimos, né? Não tem jeito, velho. Então, eu tenho aqui uma revista da Old Game 12E também, né? Eu faço a coleção. Tenho do Nintendinho, tenho Master System, Mega Drive, várias outras revistas, né, no caso. Aqui, dos 706 jogos, né, oficiais, né, eles separaram 650 jogos, né, os mais relevantes. Ou seja, 50 jogos não relevantes eles deixaram de lado, né. Eu super recomendo essa coleção, é bem técnica. Fala tudo sobre a empresa, sobre o console, sobre o hardware, sobre os jogos. É super interessante, galera. Geralmente, cada livro desse tem 300 páginas, mas vale a pena, né? Vale a pena, né? E claro que aqui no Retrobat, que é o multiemulador que eu utilizo, tá falando que tem 2101 jogos, só que com certeza tem muitos jogos repetidos nessa biblioteca aqui, né? E também tem muito jogo não oficial, isso aí com certeza. Pô, nunca que 700 vai se transformar em 2000 jogos, né? Então, o Nintendinho, teoricamente, né, foi um dos primeiros consoles de mesa, né? Não foi o primeiro. O primeiro console de mesa foi o Color TV Game, né? Esse daqui. Esse Color TV Game, né, é um console que só promover, né, os bonecos e tal. Tem, se eu não me engano, tem o Pong pro Color TV Game.
Aí, tem sim. Aí utilizava essas rodas, né? No caso, do lado direito, do lado esquerdo, né? E só dois botões mesmo, né? Pra mover, pra movimento, né? Aí esses outros é pra ligar, pra desligar, pra dar reset e tal, pra iniciar o jogo, né? Mas o Color TV Game que foi o primeiro console da Nintendo, né? O Color TV Game faz parte da primeira geração, né? Faz parte da primeira geração. Na segunda geração a Nintendo não atuou, pelo menos não com consoles de doméstico, né? Consoles de mesa, né? Claro que a Nintendo atuava também em arcades, atuou bastante em arcades, né? No caso. Aí depois do Color TV, outro console que ela foi ter doméstico, né, que é o console de mesa, é o Nintendinho, no caso, né? A Nintendo, ela não começou assim do nada, né? Ela começou com Hanafudais, né? São cartas, né? É bem parecido com cartas de baralho, né? Isso, pô, muitos anos atrás, né? Lá pro... Tem mais de 100 anos essas cartas. Então... A Nintendo é muito antiga, é uma das mais antigas de todas, né? Se não a mais antiga até. Aí depois que ela engatou, né, no seu Color TV Game, que foi o primeiro console, até pegar no Nintendinho, né? Foi um console de muito sucesso mesmo. Tem bastante jogos do Nintendinho que eu gosto bastante. Por exemplo, esse Castlevania que tá passando aqui na introdução, né, no caso. Os controles bem quadradinhos, né? Bem padrões, né? Padrões do console mesmo, né? Esse padrão aqui, né, quadradinho. Botão Select e o Start. Eu, na minha opinião, acho que faltou isso aqui no Master System. Esses dois botões, Select e Start. Porque o controle do Master System também era o mesmo estilo, quadradinho e tal, dois botões só. E os direcionais, né, no caso. E, por exemplo, para dar pause, no Master System tinha que dar pausa no console, né? Aqui não, aqui dá pausa no controle mesmo. Select é no controle. Show de bola. E o controlezinho, né? Esse controle aqui, assim, eu não tenho o console, nem nunca tive, né? Mas sempre joguei por emulação. Aí, ou seja, esse controle aqui é pra computador, né? No caso, pra estar jogando no computador. Ou seja, o padrão dele é USB, né? No caso. Tem pela internet, né? Vendendo. De Super Nintendo, Mega Drive também, tudo estilo USB. E é isso. Eu vou estar começando a fazer um disclaimer, né, dos jogos, né, falando a opinião, né, sobre eles. E tá mostrando também a biblioteca para vocês. Eu vou estar deixando também na descrição do vídeo o link com todos os jogos do Nintendinho, né? No caso vai ser 2101 jogos, que é um vídeo de 2 horas, né? Com a biblioteca toda. Passando um por um para vocês estarem conhecendo o jogo um por um. Se vocês quiserem, por exemplo, comecei aqui por esse daqui, né? Vou dar um pause para você ver a descrição de cada jogo, né? No caso, que cada jogo tem sua descrição, né? Falando o que se passa no jogo, a gameplay, jogabilidade e a mecânica, né, no caso. Então, vamos lá, vou estar falando sobre cada jogo, né. Vai ter horas que eu vou estar passando vários jogos, né, porque não tem como falar de 2101 jogos, né. Então, eu vou estar falando alguns jogos relevantes, né. Vou estar começando logo pelo Mario, né, no caso. O jogo mais vendido, né? Que é o Mario Bros, né? E tem o Super Mario Bros, que é considerado um dos melhores jogos
do Nintendinho, né? Fora isso, tem o Super Mario Bros 3, que ele tá considerado o melhor jogo mesmo, entendeu? Não foi o mais vendido, mas é considerado o melhor, entendeu? Tem muita gente que acha ele até bem melhor do que o Super Mario World. Eu acho ele bem viável, com certeza, entendeu? É a continuação desse daqui, obviamente, né? E é uma versão antes do Super Mario World do Super Nintendo, né? No caso. Tem esse aqui, Super Mario Dr. Mario, que é um Tetris, né? Do Mario, enfim. Outro Tetris relacionado ao Mario. Um Mario educacional. Bem, é o que tá falando aqui, né? Estilo educacional. Só que, pô, isso daqui é um Mario plataforma também, né? No caso. Deixa eu ver o que tá falando na descrição. Não. Tá, porque essa baixava diferente. Beleza, vamos lá. Vamos tirar essa barra de pesquisa aqui do Mario e começar os... Ah, tá. É porque começou pela letra M mesmo. Deixa eu ver se eu consigo dar um reset. Não. Ah, tá. Acabei que eu fui com o console errado. É infinidade de jogos, galera. Muito jogo mesmo. Tem jogos eróticos, tem jogo de tudo quanto é tipo. Tem muita encheção de linguiça também, né, nesse console. Essa daqui é um jogo de futebol, né? Nossa, né, definitivamente eu não curto, né, no caso. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, sim, vou botar o 141. Não. 42. Isso. Aí quando eu apagar aqui, vai dar um reset. Pronto. Aí já dá pra começar. Vamos lá falando de alguns jogos relevantes também, né? No caso. Esse 1942, pô, é um jogo bem bacana. Eu particularmente gosto bastante de jogo de shooter up, né? Estilo assim vertical. Pô, muito top esse joguinho, mano. Eu daria 3,5, né? Aqui tá 3 estrelas de qualidade do jogo, né? Mas, enfim. 1943 é bem melhor do que 1942. Realmente merece essa quantidade de estrelas. Esse 1942, 1943 são tudo portes, né? No caso do arcades que veio pra cá, né? Ó, por exemplo, o 1943 já tem 3 jogos do mesmo, né? Ou seja, isso que impacta naquela quantidade de jogos na biblioteca, né? 2101 jogos no caso, né? Porque aqui, ó, essa é a mesma versão, mas só que tem uma aqui que é a versão japonesa. Tem uma que é a versão japonesa. Mas mesmo assim, independente, é 3 do mesmo jogo. Aí acaba ficando muito repetido, né? No caso. Deixa eu dar uma procurada. O Nintendinho também tem muito jogo de RPG, né? Eu acho que o RPG, né, o meu gosto, né? No caso, na minha opinião, pô, sei lá, esse daqui até que ainda vai bem dizer, mas só que tem muitos... esse aqui tá... simulação de dragão. Só que tem muitos jogos de RPG, não só aqui no Master System também, mas, cara, sei lá, 8 bits não é pra
Não acho muito viável o RPG, né? Mas, pô, pra época, é claro que a gente não tinha escolha, né? No caso. Lembrando também, galera, só pra reforçar que o Nintendinho sofreu várias clonações, né? Vários clones dele, que é o Dynavision, Dynacon e o famosão era o Phantom System, né? No caso. Muita gente fala que o Phantom System, muita gente não, é comprovado, né? Que o hardware do Phantom System, beleza, o Phantom System é um clone dele, mas o hardware é bem superior ao Nintendinho original, né? No caso. Ó, esse daqui eu sou apaixonado por esse jogo, Adventures Land, né? Esse é o 1, o 2 tá aqui pra baixo, esse é o 2, Adventures Land 2, que é maneirinho também. E o Adventures Land 3, que eu acho bem superior ao 2, né? Não sei nem porque é menor, aqui é a estrela. O 2 eu não cheguei a zerar, né? Cheguei a jogar bastante. O 3 eu zerei. Depois, a partir do segundo mundo, né? Porque são vários mundos, se eu não me engano são 5 mundos. Até você chegar ao final, né? A partir do segundo mundo fica muito difícil. Muita coisa. O que acontece? Esse jogo, o 3, né? No caso, os alienígenas, né? Vêm numa nave espacial e acabam sequestrando a namorada desse índiozinho aí, né? Pra abduzir, né? Por abdução, pra fazer experimentos e ele vai ao encontro dela, né? Passa por vários mundos, passa pelo céu, fundo do mar, desertos, países nórdicos, vários locais só pra resgatar, né? Sua namorada, no caso. Obviamente que ele consegue, é claro que se você conseguir zerar o jogo, né? Senão não vai conseguir. Mas depois fica muito difícil. Tem um inimigo que é uma mariposa, você tem que lutar contra ele no céu, né? Em cima das nuvens. E qualquer deslize que você der, né? Mesmo com o mínimo detalhe que for, já era, porque se você cair, é morte certa, né? O chefe em si não é nem tão difícil, nem é tão forte, né? Essa mariposa, no caso, que eu tô citando, mas se você dá um deslize, né? Porque você fica em cima de umas nuvens, né? Se eu não me engano, são 3 nuvens grandes que você tem que ficar pulando, né? Pra ficar atingindo o inimigo. Então, se você cair, dar um deslize com a nuvem, né? Porque tem espaço entre elas. Se você cair nesse espaço, já era, velho. Aí vai ter que recomeçar a fazer tudo de novo. Isso já aconteceu comigo, tá? E pô, foi foda, velho. Caraca. Complicado. Mas, enfim, um jogo até que é divertido, né? Com certeza tem momentos que você fica com raiva, né, e tal, por estar morrendo bastante. Mas é divertido, é bem bacana esse jogo. Super recomendo do Nintendinho. Shooter Up, cara, dá pra jogar. Enfim. Deixa eu estar procurando aqui mais um jogo. Esse jogo é excepcional, né? Alien 3 tá melhor do que a versão do Master System. O legal é que aqui no Nintendinho os jogos parece que foram bem mais trabalhados do que o Master System, né? No Nintendinho, né? Ó, esse efeito aí. Pena que eu não gosto do jogo de basquete e esporte no geral, né? Mas dá pra ver que no Nintendinho o 8 bits foi bem mais trabalhado, a gama de cores também, né? No caso, os jogos, a qualidade dos jogos,
do console em si e tal. O retrabalhamento também do controle, né? De ter o Select e o Start, né? No controle, pô, isso aí foi interessante. Mas mesmo assim, pô, o Nintendinho foi... Assim, o Master System, né, foi um rival pro Nintendinho, no caso. Ó, esse Alpha Mission aqui é um jogo excepcional também, né? A pontuação dele tem que estar aceitável pra ele. Lembra muito o Astro Warrior do Master System, né, no caso. O Nintendinho vendeu 62 milhões de unidades. Eu nem sei se eu cheguei a comentar no início do vídeo. 62 milhões. E o Master System, se eu não me falha a memória, foi 13. Foi bem menos do que o... Enfim, mas... Fazer o que? Era o rival que o Nintendinho tinha na época. Não tinha nenhum outro. Um pouco bizarro esse aqui, velho. É aquilo, tem muito jogo bom, só que em compensação tem muito jogo ruim. Eu tava fazendo umas contas há um tempo atrás, acho que tem 700 jogos ruins a mais do que no Master System. É muita coisa, mas só que o que salva... Mas isso tirando essa biblioteca aqui, de 2101, né, no caso. E 107 a mais do que no Master System, ou seja, biblioteca completona, tanto do Master System como comparado do Nintendinho. Mas em compensação, como ele tem mais jogos, os jogos salvam mais, né, bem dizer. Tipo assim, tem mais chance de ter jogos bons, né? Por ele ter mais quantidade do que o Master System, no caso. Eu não acho... Assim, vocês podem estar achando que... Não, eu acho o Master System um console bacana. Só que... A biblioteca poderia ser só um pouco melhor, né? Então, assim, tem mais jogos, né, no caso. Mas tá valendo. Argos. Bacana. Arkanoid. Bacana. Sucessor, né? Do Pong, bem dizer, isso aqui. Pong lá do Magnavox, galera. Quem pegou essa referência? Isso mesmo. Um Pong, velho. Bem parecido com Pong, galera. O Arkanoid nasceu do Pong. Esse tipo de estilo de RPG é até interessante, né? Porque o que acontece? Turno, né? Essa é a palavra que eu queria encontrar. O turno, né? RPG de turno em consoles de 8 bits, né? Enfim, eu não vou entrar nesse consenso não, porque senão... Gosto é gosto, é claro, né? Eu gosto de RPG de turno, tá, galera? Só pra deixar claro, não é? Só que eu iria tentar dizer uma coisa, mas... Deixa quieto. Asterix. Interessante. Entendeu? Já que tá na parte Batman... dá pra levar, né? Sim, claro. Não poderia esquecer dele. Battletoads. Pô, jogo super excepcional. Com os sapinhos bombadão, né? Jogo de briga de rua, estilo briga de rua. Pô, muito bom. Só que eu prefiro mais por incrível que pareça, mais do que o do Nintendinho e do Super Nintendo, eu gosto muito da versão do Mega Drive. O Battletoads. Eu falo, eu prefiro. É bom, tá? Esse Battletoads do Nintendinho, do Super Nintendo também. Mas eu prefiro do Mega Drive. Do Mega Drive é essa versão aqui, né? Battletoads Double Dragon. Se eu não me engano... Tem essa daqui pra... Mega Drive também, ó.
se não me falha a memória, mas isso aqui eu gosto dessa versão aqui, Battletoad e Double Dragon juntos, né? Só que pra Mega Drive. Acho bem interessante, no caso. Ah, sim. Contra. Não esse. Esse. Excepcional. Quando eu era criança eu jogava muito. Eu nunca tive um Nintendinho, né? Mas só que como o Nintendinho teve muitos clones, então não oficialmente eu joguei os jogos. E quando eu era criança mesmo. Porque o que acontece? Eu tinha DVD players que vinham com um DVD com 50 jogos, né, do Nintendinho nesse DVD. E o DVD player vinha com 2 controles e consequentemente vinha com Contra, né? Jogava muita coisa. Tem outro com vídeo, jogava muito também num videogame que minha prima tinha, que era uma cópia do Nintendinho, né? Aí esse já vinha com 100, 150, eu não lembro como que era, só que era bem mais do que o que eu tinha em casa, né? Tudo com jogo do Nintendinho também. Pô, a gente se amarrava também, jogava bastante. É interessante. Bem bacana mesmo. Porque eu nunca cheguei a jogar isso daqui, mas só olhando assim pela essa gameplay de introdução, dá pra ver que eu iria gostar bastante. Shoot 'em up é praticamente certo eu gostar, só se for muito ruim mesmo. Falando de Shoot 'em up, tá legalzinho. Falando de Shoot 'em up, né, no caso. Um dos meus preferidos do Nintendinho em algum marco. É esse daqui. Ó, por exemplo, ó. Aqui começa com um tiro, né? Aí quando ele pega essa bolinha aqui, aí o tiro dele já muda. Aí se ele pegar a outra bolinha com numeração, ele muda. O meu preferido é esse daqui mesmo, que é o tiro número 3, né? Eu acho bem plausível esse tiro, né, no caso. É um jogo bem bacana, com os inimigos bem icônicos. Tem marionetes, tem coelhos gigantes, tem um elfo, se eu não me engano, um elfo gigante também. Eu lembro que eu usaria esse jogo, mas faz muito tempo. Eu tenho até esse vídeo, eu tenho jogando algum Knack no, né, uma gameplay no meu canal, né, mas só que dessa vez não fui até o final não, né, no caso, mas só que eu lembro que há muito tempo atrás eu consegui ir, né, no caso. Outro jogo indispensável é o Galaga, né? Galaga é excepcional, velho. Entendeu? Super recomendo também. É um port também, né? De arcade que veio pro Nintendinho. Só que essa versão é bacana, só que do PC Engine eu acho também bacana. Acho até não, tem algumas coisas a mais que do PC Engine dá pra fazer, né? Mas só que aqui tem um pouco de mais de naturalidade, né? Esse Galaga. Então eu boto um empate desse Galaga aqui pro Galaga do PC Engine, né? No caso. Outro jogo é o Galaxy, né? Que no caso o Galaga é como se fosse a versão evoluída do... O Galaga, né? No caso é uma versão evoluída do Galaxian, né? Galaxian também é um port do arcade, né? Ó, jogo excepcional agora que eu vou citar aqui, ó. É o River City Ransom, né? Jogava muito quando eu era criança. Especificamente com meu irmão mais novo. Dispensa comentário essa daqui, né? Eu deixaria até 4 estrelas e meio, né? Se fosse né? Na minha opinação, né? No caso. Aqui deixaram 4
estrelas, né? É um jogo de 1990, briga de rua. Pô, dispensa comentário isso daqui. Tem ele pro PC Engine também. Tem ele pro PC Engine. É, acho que o PC... O PC Engine é a mesma coisa que esse daqui, mas só com uma imagem melhorada. Mesma coisa. No caso. Muita gente pode até ficar com raiva do que eu vou falar agora, mas eu acho que... Beleza. É porque o PC Engine tem muito jogo ruim, cara, mas... PC Engine é um console daqueles, velho. Pô, de verdade. O jogo que eu tô esquecendo, que eu sempre jogava, era aquele do... Rod, né? Rod Fighters. Então, isso aqui também é um porte, né? Pô, jogo muito top, isso aqui. Bem bacana. Aí tem que pegar os carrinhos coloridos e tem que ficar desvendo dos carrinhos normais, né? Os amarelos, geralmente os azuis sempre eram o que se moviam. É bem bacana, né, esse jogo, né? Também não posso esquecer dele, Duke Hunt. Isso aqui é o famoso pra caramba e usava aquelas pistolas de luz, né, no caso. Muito top. Tem um jogo chamado Safari Hunt, que é do Master System, que é bem parecido com o Duke Hunt, né, no caso. Tem o... Deixa eu só tirar o... Aqui. Tem muita bizarrice também. Tem bastante jogo de Mahjong. E acabei que eu parei numa parte boa do Tartaruga Ninja. Legal. Vale a pena. Esse aqui é um estilo plataforma, mas geralmente... Essa daqui é estilo luta. Só que geral... esse daqui é melhor ainda. Deles todos eu acho... é estilo briga de rua mesmo. Esse aqui também bacana pra caraca. Tartarugas Ninjas 3, né? Projeto Manhattan. Estratégia. Esses jogos assim tem que se ter bastante tempo pra jogar. Ao meu ver, isso daqui é um RPG estratégico, né? Não um jogo de estratégia em si, como foi citado ali, né? Mas... Tênis... Não vou nem opinar, né? Mas... Não é do meu gosto mais. Isso aqui é o famoso Tetris, né? Porque é um porte, né? Mas... Tetris 2. Família Adams. Os Flintstones. The Guardian Legend. Nunca joguei, mas parece ser bem maneiro. Como eu mencionei antes, sendo shooter up é praticamente certo eu gostar, velho. Não tem nem como. Só se for muito ruim mesmo. Esse aqui é Mogler. Bacana, eu só acho que, por exemplo, faltou cor nele, velho. E um pouco mais de cor nas árvores, né? Não tô falando das folhas, né? Mas na árvore, esse jogo faltou um pouco mais de cor. No caso, por exemplo, a gente poderia ser dessa cor aqui, as árvores.
no caso, mas tá valendo, né? Aí, Rei dos Reis. Isso aqui é um jogo bíblico, né, no caso. Interessante. É bastante jogo maneiro pro Nintendinho. Esse daqui, pô, eu jogava muito também, mano. A legenda do Kage, você tem que ficar se esgueirando pelas árvores, né? É o típico dos ninjas, né, no caso. A lenda do Robin Hood. Só poderiam ter caprichado um pouco mais nesse jogo. Ela fala, mas é um console de 8 bits. Sim, mas pô, tem jogos de 8 bits que é bem caprichado. Por exemplo, isso aqui, Zelda, né, no caso. Capricharam bastante nos cenários. Ela fala, mas tá horrível. Pô, pra época, e pro padrão 8 bits, né, eu acho que tá bem acessível sim. O Rei Leão. Bacana. Nesse caso aqui eu prefiro da versão do Master System. Né? Mesma coisa do que no Mega Drive também tem a versão do Rei Leão e Super Nintendo também. Eu prefiro do Mega Drive. Eu prefiro do Mega Drive. Segundo lugar do Master System, do Super Nintendo, depois do Master System e por último essa daqui que é do Nintendinho. Acho que ficou umas cores bem distorcidas, pô, as pedras roxas, sei lá, não ficou legal. Cara, nem que o jogo esteja ruim, só que as outras versões do Rei Leão ficaram bem melhores, isso que eu tô tentando dizer, né, no caso. Só para dar uma finalizada aqui na biblioteca, né, porque eu não vou, né, ficar falando, né, até que eu queria falar um por um, né. Por exemplo, essa daqui até que é válido, né? Mas tem... Com certeza é válido. É razoável, enfim. Mas bacana. Isso daqui, pô, são 2101 jogos. Pô, se o vídeo que eu fiz, né? Passando um por um, deu 2 horas, aí... Ou seja, esse vídeo aqui iria se estender muita coisa. Então... Vou logo para esse daqui. Claro que eu passei por bastante jogos bons, né? Mas acho que é Adventure. Ah, sim, Adventure Island. Eu falei sobre ele no início do vídeo. Né? Tinha outro jogo também. Não sei se é nesse console, não é nesse não. Beleza. Então é isso. Finaliza aí o console Nintendinho, né? Só para reforçar mais uma vez que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Com todos os jogos, né, da biblioteca. Eu vou falar a taxa de aproveitamento dele, ao meu ver, né? Uma taxa de aproveitamento de 65%, né? 2% a mais do que o Master System, né? Só que isso releva muito mais porque o Nintendinho tem muito mais jogos, né? No caso, só... Caraca, acabou que... Foi. Tem muito mais jogos do que o Master System, então isso pesa bem mais, né? Do que no Master System. Master System, na verdade, tem 350 jogos, se eu não me engano. Só que a biblioteca no multiemulador que eu utilizo são 542, pô, muita diferença. É um quarto da quantidade do Nintendinho, né? No caso. Eu tinha até deixado anotado a quantidade dos jogos que o Master System tem. 312 oficialmente. E de acordo com o livro, né? No caso da coleção que eu faço, do Master System, no caso, são 350. Então... Mas claro que... 542.
né? De 350 para 542, não tem muita repetição como esse do Nintendinho tem. Nintendinho, pô, como vocês podem ver, o 1943 tem 3 jogos do mesmo. No Master System não é assim. É muito difícil ter repetição, só que tem 30 jogos que são brasileiros, por exemplo, Turma da Mônica, né, que é um RPG, e até é maneiro por sinal, né, só que os jogos brasileiros não entram oficialmente na lista. Eu acho isso sem sentido, porque deveria sim entrar, né. Beleza, foi a Tectoy que fez, não sei o que, mas o que tem? Foi feito da Tectoy no Brasil, né? Pela Tectoy, né, no caso, no Brasil, mas pro console, pô, é oficial, não é? Enfim, o que acontece também? Entram 90 jogos que são do SG-1000, né? Então, isso no Master System, desses 542, então realmente os 350 estão lá. Mais 30 mais ou menos que são brasileiros, né? Enfim, eu vi que passando na introdução, não poderia esquecer de falar sobre ele também, né? Pô, aí é sacanagem pra caramba. É o Castlevania, pô, do Nintendinho. Pô, excepcional, galera. Entendeu? Claro que Castlevania tá entupido em vários outros lugares, né? Como no Mega Drive, que eu acho até melhor do que a versão do Nintendinho, né? No caso. Eu vou falar, mas é 16 bits, né? Não por causa disso, pô. Eu não ligo pra isso. O jogo é bem mais antigo, ou seja, de 8 bits. Pô, joga um Enduro, né? Pô, eu prefiro jogar um Enduro do que um jogo de... né, eu acho bem plausível, né, no caso, né, jogar um Enduro, que é um jogo bem mais antigo, e eu boto até no mesmo patamar do que um Top Gear, que é o do Super Nintendo. Aí eu falo, pô, isso é maluquice. Pô, o importante de um jogo não é gráfico, nem a quantidade de bits que tem e tal, mecânica, e sim a diversão em si. Essa é a verdade. Então, eu falei do Top Gear porque o Top Gear é um jogo de corrida super excepcional do Super Nintendo. Eu acho que é o melhor jogo de corrida do Super Nintendo. Não, eu não acho Mario Kart não, galera. Não, na minha opinião, eu gosto muito de Mario Kart, sou super apaixonado, mas o Mario Kart do Wii, do 3DS, até do Switch, né, no caso agora do Super Nintendo, não dá. Do Super Nintendo não dá não. Do Nintendo 64 também dá, embora eu não goste. Eu gosto dele. Do Nintendo 64 sim, o Mario Kart. Enfim. Do Super Nintendo não dá não. Game Boy Advance também dá pra jogar. Por isso que, na minha opinião, o Top Gear é sim o jogo de corrida. O melhor jogo de corrida do Super Nintendo. Enfim, vamos voltar a falar do Nintendinho, né? Esse Castlevania aqui é um estilo aventura. Bacana. Bem... tem até a mesma quantidade. Isso que eu ia falar, pô. A mesma quantidade de estrelas do que o do anterior. Esse daqui... já é bem melhor. Isso que eu ia falar, ó. A estrelinha quase cheia. Show de bola. Pô, olhando assim, a estrela quase cheia. Como o Mario... Deixa eu ver aqui. É considerado o melhor do Nintendinho, né? No caso, o Super Mario Bros 3 já. Isso que eu ia falar, ó. As 5 estrelas super cheias. Então tá certo. Super Mario Bros. A estrela quase cheia. Galera, esses jogos valem super a pena tá jogando. Por isso que eu falo, ó, um jogo de 8 bits. Mas... pô... indiscutível, velho. Né? Vale super a pena mesmo, né? A data de lançamento dele é 1990. O outro é de 1985. Diferença de 2 anos, né, no caso. Esse é o Super Mario 2, que é 1988. Bem bacana.
Galera, vamos falar aqui sobre... Eu não cheguei a falar sobre rivalização, né? Não, com certeza falei, mas... No caso, eu acho o Nintendinho bem mais superior do que o Master System. Na minha opinião, e a lógica diz isso, né, no caso. A biblioteca do Master System não é ruim. Só faltou um pouco mais de qualidade e quantidade para poder ganhar o do Nintendinho. Isso ao meu ver. Ela fala, mas também tem a questão do controle e tal. Não, isso aí não vem ao caso, entendeu? Só de... Se fosse o Master System tivesse um pouco mais de quantidade e qualidade, aí sim, entendeu? Seria um pouco mais rivalizado, mas não tem como, mano. Entendeu? Beleza, os jogos do Alex Kidd são bons, do Sonic e tal. Tem o Hang-On, mas pô, tem muito mais peso no Nintendinho. O Mario, tem o Adventure Land. Pô, não tem como, entendeu? Sem contar que o Master System não tem o porte do 1943, né? No caso que eu mencionei já. Acho que eu já mencionei 3 vezes já, mas vou falar dele de novo, né? Mas que o Master System não tem esse porte. Esse porte seria bem interessante, né? Mas o console, o Master System tem bastante shooter up interessante. Isso sem dúvida. Sem contar que aqui no Nintendinho com certeza tem o Zaxxon, né? Quer ver só? Ah, não. Aí, viu? Então... Já no Master System já tem. O Zaxxon é um jogo excepcional, velho. E claro que o Nintendinho não vai ter, porque nasceu no SG-1000 e foi pro Master System, né? Obviamente. No caso, o Master System é sucessor do SG-1000. Não é o Nintendinho que é sucessor, né? No SG-1000. Pra ganhar o porte do Zaxxon, né? No caso. Então, é bem superior, bem superior, né? É um Master System sim, né? Uma taxa de aproveitamento de 65%. Essas porcentagens é uma autoavaliação que eu faço da biblioteca do console, né? O que acontece? Na 4ª geração de consoles, que é a próxima geração do Nintendinho e a próxima do Master System, né? No caso, o famoso Super Nintendo vs Mega Drive foi bem mais acirrado, né? Muito mais acirrado mesmo. Foi muita... A falar, mas o Super Nintendo é superior e tal, mas o Mega Drive não tomou muita porrada como tomou com... Assim, quando foi na 3ª geração, que foi Nintendinho contra o Master System, né, no caso. Isso aí então, galera. Só... Land. Não, é porque eu esqueci o nome. Eu tô com o nome na cabeça, né? Mas eu esqueci o nome do jogo, né? Isso aconteceu com o Master System também. Tentei procurar um jogo lá de coelhos, só que é porque é tanto jogo, mas tipo assim, eu lembro do jogo. É uma corrida de pinguim, né? Em volta do Ártico, né? É muito maneiro, né? Eu gosto muito. Pro Nintendinho mesmo. Mas tipo assim, eu não encontrei ele, mas ele tá na biblioteca, né? E tá no... Ou seja, consequentemente tá no vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, né? Mas... Aí eu falo, mas como é que você dá essas autoavaliação para cada console? Porque esses 2101 já foi passado por mim antes, né? E também por causa da leitura que eu faço nos livros e tal. Vejo, né, bastante vídeos, né? Estudo sobre ele e me aprofundo mesmo, principalmente na biblioteca. Então, essa é uma autoavaliação que eu faço, né? Aí, ou seja, o Master System ficou com 63% de aproveitamento e o Nintendinho 65%. Né, no caso. Isso aí.
isso aí, galera. Vou estar finalizando aqui um Nintendinho. Valeu.